Boa tarde! É um prazer estar aqui com você hoje. A gente vai falar sobre como saber a quantidade de luz certa para cada ambiente. Essa é aquela pergunta que não quer calar, que todo mundo se pergunta aí em algum momento quando vai fazer um projeto de iluminação. Portanto, vim aqui trazer essa informação para vocês. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Roberto. Gabriela, boa tarde. Gabriel, boa tarde. Maurício, boa tarde. Daniel, Aldo, muito bom ter a presença de vocês aqui. Márcio, Gustavo, Guilhermo, muito boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Bem, então como eu comentei, eu vou falar aqui hoje sobre como saber a quantidade de luz certa para cada ambiente. O que é mais importante, né, o que a gente precisa pensar, que é a base de toda a compreensão, de todo o desenvolvimento de um projeto de iluminação, é lembrar que todos os ambientes precisam de cálculo, todos os tipos de projeto. Uma coisa que é muito comum a gente ouvir aí no mercado é que projeto de iluminação não precisa de cálculo, e isso não é verdade. Perdão, projeto de iluminação residencial não precisa de cálculo, e isso não é verdade. Tá? Por mais que o projeto de iluminação residencial a gente precise de sensibilidade, precise ter um olhar, né, para você poder criar ambiências, poder criar uma coisa. A estética também é muito importante, né? A gente não está falando somente de uma questão funcional. Mas mesmo assim, a gente precisa calcular para que a gente possa ter certeza, garantir, né, no projeto e garantir para o nosso cliente que os ambientes que a gente está projetando vão ter a quantidade certa de luz, que não vão ter nem luz a mais e nem luz a menos. Quando eu tenho um ambiente com excesso de luminosidade, principalmente um ambiente residencial, ele não se torna convidativo, é um ambiente que pode causar uma certa irritabilidade, as pessoas não se sentem confortáveis ali, à medida que, ao passo que se eu tenho um ambiente que tem luz de menos, então eu tenho um ambiente que ele também está sempre incomodando, né? A pessoa fica, caramba, eu quero acender mais uma luz, onde que tem mais uma luz? Ou a pessoa não consegue desenvolver as atividades que ela gostaria de desenvolver naquele momento, seja uma atividade de trabalho, como por exemplo numa cozinha, ou seja alguma coisa mais manual, enfim, você precisa também garantir, né, num ambiente, numa residência. Então, como que a gente faz isso? Com cálculo. Não dá para garantir isso somente com sensibilidade, né? Eu já vi algumas pessoas falando, não, eu sei a quantidade de luz que eu estou colocando no ambiente por experiência. Mas peraí, como assim experiência? No primeiro projeto que você vai fazer, você não tem experiência. Então, o primeiro projeto, o cliente é uma cobaia, né? O cliente está totalmente sujeito ao seu erro, porque se você está tentando, você corre o risco de não acertar. Só que enquanto nós somos projetistas e nós vendemos o nosso trabalho, a gente tem que encarar isso com muita seriedade, com muito profissionalismo. Por quê? A pessoa, quando contrata um projeto, ela espera que esse projeto vai estar correto, que esse projeto vai ficar bonito, que esse projeto é um projeto que vai durar bastante tempo, enfim. A gente precisa atuar profissionalmente de acordo com essa expectativa. Então, por isso que o projeto de iluminação residencial, ele também demanda cálculos. E aí a gente vai garantir não apenas o nível de iluminação, né? Eu abordo aqui muito a questão da iluminância, mas, além disso, também uniformidade, ofuscamento, né? Que tem ambientes que a gente tem um limite de ofuscamento. Num projeto de um quarto, por exemplo, se eu tiver fontes de luz que sejam muito ofuscantes, ou dependendo do posicionamento dessas fontes de luz, isso vai gerar muito incômodo para as pessoas que estão usufruindo ali daquele quarto. Então, o projeto de iluminação, qualquer que seja, né, como é óbvio, ele precisa ser um projeto consciente. Né? A gente precisa saber qual vai ser o resultado daquele projeto. E como que a gente consegue fazer isso? Fazendo os cálculos, né? Tendo a informação, tendo toda a parte técnica nos amparando para a tomada de decisões. Eu quis fazer essa introdução para te mostrar que essa questão do cálculo é importantíssima. E por isso, você se especializar em iluminação, você aprender a calcular, aprender a desenvolver ali o projeto, tanto seja ele uma coisa feita à mão ou seja feita no software, é essencial.
O Viver de Iluminação é a minha formação em Lighting Design que te ensina absolutamente tudo a respeito de Lighting Design, desde o zero até o projeto executado, concluído e entregue ao cliente. A gente está com as matrículas abertas nesse momento, mas elas vão ficar abertas por pouquíssimo tempo. Então, se você quer saber mais a respeito, quer mais informações, é só você comentar aqui com Eu Quero, que você vai receber um direct com mais informações a respeito da formação, tá bom? E só lembrando que a gente está com R$400 de desconto ainda, e essa é a última vez que o Viver de Iluminação vai ser vendido por esse preço. A partir da próxima abertura de vagas, ele vai sofrer um aumento considerável de preço. Então, se você quer garantir a condição comercial de agora, é só você comentar com Eu Quero. Bem, então, entendendo que a gente precisa fazer projeto de iluminação para todos os tipos de projetos, a gente precisa saber como fazer, né? Fazer cálculos de iluminação para todos os tipos de projetos, a gente precisa saber como calcular. Bem, existem formas diferentes de calcular. Isso pode ser feito formas à mão ou pode ser feito no software. As formas à mão, existe uma forma bem simplificada, tá? Que é uma das formas que eu ensino dentro do Viver de Iluminação. No Viver de Iluminação eu ensino essa forma bem simplificada, que ela serve para projetos residenciais somente, e também ensino a usar o software de cálculo de iluminação, que é o Dialux Evo, tá? Então você vai ali fazer os cálculos e daqui a pouquinho eu vou explicar como funciona o Dialux. Mas também existem as formas de calcular, que ele vai calcular com a mesma exatidão do software, só que é um cálculo feito à mão. Então, existem o método dos lumens e o método dos pontos. Só que hoje eu não vejo razão pela qual a gente fazer um cálculo à mão, sendo que o software faz isso, faz muito bem, com altíssimo nível de exatidão, e inclusive ele te apresenta imagens 3D do projeto do seu cliente, para você apresentar para o cliente de forma super realista de como vai ficar o projeto dele. Então, isso é bom em todos os lados, né? É algo rápido de se fazer, é muito mais fácil você fazer do que fazer à mão, porque você não precisa de tantas informações. Quando você pega a fotometria, que é um arquivo que o fornecedor te dá, você insere no software e aí ele já faz o cálculo. E você também consegue demonstrar para o cliente de forma realista. Então, é por isso que no Viver de Iluminação eu ensino dessas duas formas, né? Uma forma mais simplificada e utilizando o software. Mas aí o cálculo em si, né, é só a mecânica que a gente utiliza para chegar em determinado resultado. Mas como a gente sabe quais são os resultados que eu preciso atingir? Como eu sei qual que é o nível de iluminação adequado para cada ambiente, para uma indústria, para um escritório, para uma loja, para uma escola? Como que eu sei quais critérios eu preciso cumprir? Bem, existem as normas, tanto a norma brasileira quanto a norma europeia, norma de iluminação de ambientes internos de trabalho, tá? Essas normas são normas que vão indicar quais são as características da iluminação de todos ou dos principais ambientes de trabalho. Então, as características a gente está falando em nível de iluminação, ou seja, iluminância, a gente está falando em uniformidade, está falando em ofuscamento e também está falando em IRC. Além disso, a norma ela mostra como fazer medição, ela fala sobre a área de trabalho e as áreas periféricas. Então, ela aborda vários pontos. A norma não é uma norma simplesmente de consulta, né, de você ir lá e olhar ambiente por ambiente, mas ela tem toda uma introdução que é muito importante ler, conhecer, para que você possa projetar certinho. E o mais interessante, a primeira vez que eu vi a norma, eu fiquei muito de boca aberta, porque nem era essa norma, era uma anterior que já foi revista e a gente tem outra hoje, né, mais atualizada. Mas eu fiquei de boca aberta porque ela tem muitos ambientes. Então ela tem ali, por exemplo, iluminação de escritórios. Aí lá dentro tem recepção, tem sala de reunião, tem sala de arquivos, área de trabalho, sala de reunião já falei. Tem, enfim, sala de videoconferência, etc. Aí tem ali escolas. Aí tem escolas infantis, escolas para adultos, área da lousa, sala de professores, secretaria, sabe? Então, ela é bem separadinha, assim. Por exemplo, indústria, né? Existem indústrias dos mais variados tipos e cada indústria, tipo, né, de fabricação, exige, tem uma necessidade específica, tem uma demanda específica. Então, ali tem indústria de vidro, indústria de borracha, indústria automobilística.
e assim por diante. Então ela é super, super completa e vai te amparar em todas essas decisões. Então, quando você faz o projeto no software, você já consegue ali dentro do Dialux, quando você está fazendo, né, inserindo ali o seu projeto, você já consegue indicar para o Dialux o que é cada um daqueles ambientes. Então, quando você calcular, ele já vai te dar ali num tiquezinho verde ou vermelho se o seu projeto está atendendo aos critérios conforme a norma. Isso é muito legal. E aí ele avalia tudo, né? Uniformidade, iluminância, etc. Então você já consegue saber você bate o olho, você já tem o resultado e você sabe onde atuar caso haja necessidade. E aí, quando a gente fala em ambientes residenciais, a gente já não tem uma norma que vai trazer essa indicação, né? Uma norma específica de iluminação de ambientes residenciais. Mas a gente consegue tirar essa sugestão ou essa informação a partir dos ambientes de trabalho. Então, por exemplo, uma sala de recepção, né, de uma clínica, ela tem um uso muito próximo de uma sala de estar. Então, a gente começa a entender e a tirar referências, né? E hoje a gente tem uma lista, né, ou uma forma de trabalho que a gente sabe mais ou menos qual que é o nível de iluminação adequado para cada ambiente. Por que eu digo mais ou menos? Porque depende bastante também da sensibilidade do seu cliente, da forma como ele usa o local. Se a gente está fazendo um projeto para pessoas mais velhas, eu fiz uma live nessa semana sobre isso, né? Semana passada, aliás, que eu falei sobre iluminação e saúde. Então, se a gente está fazendo um projeto para pessoas mais idosas, a gente precisa considerar um nível de iluminação mais alto do que a gente usaria normalmente. Se eu estou fazendo um projeto para pessoas que têm mais sensibilidade à luz, eu posso usar um nível mais baixo e com alguma luminária, alguma fonte de luz específica para áreas de trabalho para acender em só momentos específicos. Por isso que não faria sentido a norma abordar ambientes residenciais. Inclusive, a norma antiga abordava e aí isso foi removido da norma. Então, a gente tem uma referência, assim, né? Se você quiser anotar aí, por exemplo, quando a gente fala em sala de jantar, a gente utiliza mais ou menos 200 lux. Quando a gente fala em sala de estar, a gente usa 150 lux, mais ou menos, ou até 100 lux, funciona também. Quartos, a gente usa entre 100 e 150 lux também. Cozinhas, na área de trabalho, na área de preparo, a gente vai usar 500 lux. E para a iluminação geral da cozinha, você usa 300. Você não precisa ter 500 na cozinha toda, né? Você pode ter 500 somente na área de trabalho. Nos banheiros, você pode ter 150 no banheiro como um todo. E aí na área de trabalho, que é em frente ao espelho, onde a gente se maquia, onde faz a barba, etc., aí você tem um nível mais elevado, você tem 300 lux ali. Então, dessa forma, a gente já consegue ter um direcionamento, né? Corredores, por exemplo, a gente fala entre 100 e 150 lux. E por aí vai. E para isso a gente pode levar para áreas externas, para churrasqueira, para áreas gourmet, enfim, para brinquedoteca, quarto infantil, quarto de adulto. A gente vai criando, né, uma estratégia de projeto que vai, e uma lógica, né, de projeto que vai se adequar às necessidades e vai ser coerente de acordo com tudo que a gente está propondo naquele local. Por quê, né? Eu até abordei isso aqui no começo. Quando a gente fala em um ambiente que tem um nível de iluminação mais baixo, né, ou que tem uma iluminação inadequada, eu até peguei aqui um dado para te passar. Existem estudos que indicam que para ambientes de trabalho, tá, existe uma diferença de 16% na produtividade dos funcionários se a gente comparar um ambiente com uma iluminação adequada em relação a um ambiente com uma iluminação inadequada. Olha como isso afeta 16%. Isso afeta de forma muito grande o faturamento de uma empresa, o desempenho de uma empresa, por isso que é essencial, fora, claro, né, considerar a salubridade do espaço. Então, ter um espaço que seja adequado, onde as pessoas se sentem bem, as pessoas não ficam com dor de cabeça, as pessoas não ficam irritadiças. É bom em todos os sentidos. É bom para o empresário, é bom para o funcionário e é bom para o negócio. Então, a gente precisa, né, ter essa responsabilidade, esse cuidado quando a gente faz projeto, é essencial
para que a gente possa ter um negócio bem sucedido, né? Porque a gente quer que os clientes fiquem satisfeitos com o nosso resultado, com os nossos projetos, a gente quer que os clientes nos indiquem. Quando a gente pensa nesse mercado da construção civil, é um mercado que funciona muito com base no boca a boca, né? Então, uma pessoa indica para outra, que indica para outra, que indica para outra. Então, a gente precisa mesmo, tirando a parte ética da coisa, claro que a gente precisa ter bons resultados, mas é muito importante que os clientes fiquem satisfeitos a ponto de nos indicar para outros clientes. Então, você criar um projeto que ele vai estar correto, vai estar adequado, né, certinho para as pessoas trabalharem ou viverem naquele espaço, e vai estar bonito, interessante, esteticamente, diferenciado, puxa, é o suprassumo. E a gente sabe que pouquíssimas pessoas dominam a iluminação. Existe uma estimativa que menos de 4% dos profissionais da construção civil de fato dominam a iluminação. Então, quando você se apodera desse conhecimento e você usa isso a seu favor no seu dia a dia, que aí você pode fazer de duas formas, né? Você pode, se você já vende algum tipo de projeto, você pode vender também um projeto de iluminação como um serviço adicional, ou então você pode se tornar lighting designer assim como eu. Eu trabalho há mais de 15 anos aí, única e exclusivamente com iluminação. Eu sou arquiteta, mas eu não trabalho com outros tipos de projeto que não sejam de iluminação. Então, quando você tem um conhecimento que uma parcela muito pequena do mercado tem, você começa a se diferenciar e isso, claro, vai acarretar em benefícios para a sua carreira, né? De crescimento profissional, diferenciação, destaque, aumento de faturamento e assim por diante. Então, isso tudo vai ser muito relevante, né? Fora, claro, a parte ética da coisa. Então, só um ponto aqui que eu queria adicionar quando a gente fala, né, em nível de iluminância. Então a gente fala, olha, um ambiente precisa de 100 lux, o outro ambiente precisa de 300 lux. Uma coisa que as pessoas confundem muito é essa questão dos lux. Muitas pessoas acham que é lux por metro quadrado, então que eu preciso ter 100 lux por metro quadrado. E não é isso, tá? Esse 100 lux, nesse exemplo, é de nível médio no ambiente todo, não é por metro quadrado. Então, a norma vai mostrar, logo ali no comecinho da norma, né, que eu falei que a gente precisa ler essa norma com cuidado, ela indica os pontos de medição, a quantidade de pontos de medição em cada ambiente, em função do tamanho desse ambiente, e aí todos esses pontos são medidos, e aí tira uma média simples, se deu 100 lux está certo, se deu 50 está errado, né, por exemplo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E é muito importante ter em mente que a gente está falando em 100 lux de nível médio. Então, eu vou ter pontos com menos de 100 lux e eu vou ter pontos com mais de 100 lux. O que vai me dizer qual que é essa diferença é a uniformidade. Porque se eu tenho pontos com 0 e pontos com 200, eu tenho 100 lux de média. Agora, se eu tenho pontos com 80 e pontos com 120, eu também tenho 100 lux de média. Mas essa diferença vai ser a uniformidade. Por isso que a gente não avalia somente a iluminância, a gente avalia também a uniformidade. Não adianta nada eu ter um nível médio ok, mas eu tenho uma área totalmente escura, né? Eu preciso ter equilíbrio em relação a todos esses pontos. Então, por isso que o cálculo ele vai ser essencial para você para você ter segurança para desenvolver o projeto, para você colocar a cabeça no travesseiro tranquila ali à noite, sabendo, né, que você está fazendo um projeto responsável, que vai dar certo, que não vai ser aquela coisa que depois que acende o interruptor fala, ai, vamos adicionar alguma coisa que não ficou bom, ou se não, ai, vamos ter que ajustar porque ficou excessivo. Você vai ter essa tranquilidade, você vai conseguir transmitir essa segurança, essa confiança, essa tranquilidade para o seu cliente e você vai conseguir fazer um projeto diferenciado. Um projeto que você não vai ficar refém de ficar procurando regrinha pronta ali na internet, referência, simplesmente copiando e colando, que corre um risco enorme de você fazer coisas erradas, porque tem um monte de referências erradas aí, infelizmente, na internet. E também um projeto, eu já vi muitos profissionais que fazem um quarto, por exemplo, esse quarto dá certo, aí pronto, aí sai replicando. Todos os quartos que fazem exatamente igual. Faz uma sala, dá certo, todas as salas são exatamente iguais. Mas a gente sabe que os projetos não são assim, né? Os clientes são totalmente diferentes, os ambientes, as necessidades. Então, a gente precisa ter esse domínio para a gente ser capaz de fazer projeto com essa autonomia e com essa tranquilidade. Certo? Então, as matrículas do Viver de Iluminação estão abertas.
elas vão ficar abertas por pouco tempo e a gente ainda tem algumas vagas com o valor promocional com R$400 de desconto. Então, se você quiser conhecer mais a respeito da formação, é só você comentar com Eu Quero para você receber um direct com mais informações, tanto a respeito do conteúdo programático, de todos os materiais complementares que você recebe, tempo de acesso. Só falando rapidamente, né, é uma formação que é totalmente online e 100% gravada. Então, todas as aulas estão disponíveis ali na plataforma para você assistir quando você quiser, conforme a sua disponibilidade. E essas aulas ficam disponíveis para você por 2 anos. A maioria dos cursos do mercado te dá somente 1 ano de acesso, mas eu dou 2, porque eu realmente sei, né, que a gente tem uma vida agitada, às vezes 1 ano passa assim, a depender das coisas que acontecem na nossa vida. Então, eu fiz questão de deixar ali 2 anos de acesso. Então, nesse período, você assiste as aulas quantas vezes você quiser, você volta para consultar se você precisar, e você consegue também ter acesso a mim para tirar suas dúvidas no dia a dia. Porque durante todo esse período de acesso, eu dou um suporte Tira Dúvidas em 2 canais. Um dos canais é dentro da plataforma do curso, onde em cada aula você consegue deixar a sua dúvida e eu respondo a sua dúvida. E outro canal é dentro da nossa comunidade de alunos, que é um presente especial que eu dou para todos os alunos, que é a possibilidade de entrar nessa comunidade. É uma comunidade que hoje já conta com mais de 1.200 alunos que fazem networking, troca de experiências, tiram dúvidas e ali também eu compartilho oportunidades de projeto. Muitas oportunidades chegam até mim, eu não consigo atender e eu encaminho para os meus alunos. Então, eu costumo brincar que não só é o curso mais completo, mais didático e mais prático do mercado, mas também ele te entrega aí um suporte contínuo por 2 anos e uma central de empregos e projetos para você conseguir já começar a faturar depois que você aprende o curso. Se você não está acompanhando um dos meus stories atualmente, depois que acabar aqui a live, vai nos meus stories, você vai ver, tem comentários do Washington, que é um aluno meu, que ele já está vendendo o projeto de iluminação por R$5.000. Tem um comentário de uma outra aluna minha que me mandou ontem, que só esse ano, a gente está em março, dia 19, ela já vendeu 2 projetos somente pelos contatos que estão dentro da comunidade e está negociando mais 2. Depois tem um depoimento ali da Mariana Arfelli falando que ela ganhou autonomia e autoridade para tratar com iluminação. Então eu falo com muita tranquilidade quando eu digo que o Viver de Iluminação é um curso não só que vai te ensinar uma especialização, mas ele vai te capacitar profissionalmente para atender bem ao mercado e para ter, né, todos os benefícios aí ligados a isso, tá bom? Então, se você quiser saber mais, é só você comentar com Eu Quero, ou você entra em contato com a gente via direct aqui do Instagram, ou também via WhatsApp. A gente vai ter, eu e a minha equipe, vamos ter o maior prazer em falar com você, certo? Muito obrigada, então, pela sua presença aqui. Queria lembrar uma coisa. Se você é meu aluno, se você já entrou no Viver de Iluminação, hoje, às 7 horas da noite, hoje, terça-feira, às 7 horas da noite, eu vou fazer uma aula de boas-vindas no YouTube. E nessa aula eu vou mostrar todo o curso por dentro, vou mostrar a comunidade, vou mostrar como o curso funciona. Então, se você é meu aluno novo, participe, que aí você já vai ter uma boa visão aí do curso. E se você ainda não é meu aluno, mas você está curioso, está pensando se entra ou se não entra no Viver de Iluminação, participa que você vai ver o curso por dentro, você vai ver que realmente é tudo o que você precisa para fazer projetos melhores, com mais tranquilidade e mais segurança. Certo? Muito obrigada, então. Um beijo enorme para você e até hoje à noite. Tchau, tchau.